Você sabia que, segundo a doutrina espírita, muitos dos encontros mais profundos que temos nesta vida podem ser reencontros de almas que já compartilharam existências passadas? Essa ideia surpreendente revela que as conexões que sentimos com certas pessoas podem ir muito além do presente. São laços espirituais criados ao longo de várias vidas. E dentro dessa visão surge um dos conceitos mais fascinantes: as almas gêmeas. Mas afinal, o que são almas gêmeas e como o Espiritismo explica essas conexões tão intensas? Vamos explorar juntos. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX, nos oferece uma visão única sobre a vida, a espiritualidade e as conexões que estabelecemos com outras pessoas. Ele nos ensina que somos espíritos imortais, vivendo inúmeras existências no caminho da evolução. Nesse contexto, cada vida é uma oportunidade de aprendizado e muitas vezes de reencontros com outras almas que fazem parte de nossa jornada. Essas conexões podem ser mais profundas do que imaginamos. Não se limitam ao aqui e agora, mas frequentemente são frutos de experiências compartilhadas em vidas passadas. É nesse cenário que entra o fascinante conceito de almas gêmeas, onde laços de amor, afinidade e aprendizado espiritual transcendem o tempo. Mas será que almas gêmeas são sempre sobre relacionamentos amorosos? E como o Espiritismo explica essas ligações tão intensas? Vamos descobrir. No dia a dia, muitos de nós enfrentamos desafios profundos relacionados às nossas conexões com as pessoas ao nosso redor. Já sentiu que alguém entrou na sua vida por um motivo especial, mas o relacionamento trouxe mais dúvidas do que certezas? Ou talvez você tenha um vínculo tão intenso com alguém que, em alguns momentos, até parece inexplicável. Relacionamentos marcados por altos e baixos podem ser reflexos de laços espirituais do passado, onde desafios não resolvidos retornam nesta vida para encontrar equilíbrio e aprendizado. É comum se perguntar, por que algo que deveria ser amor parece tão difícil? Às vezes somos atraídos para pessoas que acabam causando sofrimento. O Espiritismo explica que essas experiências podem ser provas ou expiações, necessárias para nossa evolução e para a superação de antigas mágoas ou dívidas espirituais. Por outro lado, muitas pessoas sentem que há algo maior nas conexões que experimentam. Buscam respostas para perguntas como: por que me sinto tão ligado a essa pessoa? Ou será que já vivemos algo juntos em outra vida? Por vezes, as pessoas enfrentam a solidão, sentindo-se desconectadas de qualquer alma gêmea ou laço profundo. Essa sensação pode gerar questionamentos sobre o propósito e a importância de suas experiências. Essas lutas, apesar de desafiadoras, têm um propósito maior. Segundo o Espiritismo, as conexões de almas, sejam fáceis ou difíceis, carregam lições valiosas para nossa evolução espiritual. Mas como identificar essas almas em nossas vidas e compreender seu papel em nossa jornada? Vamos aprofundar esse tema. Os princípios do Espiritismo relacionados às conexões espirituais. O Espiritismo ensina que somos espíritos imortais, vivendo inúmeras vidas para progredir moral e espiritualmente. Os encontros que vivemos hoje, sejam de amor, amizade ou conflito, são muitas vezes reflexos de compromissos espirituais que assumimos em existências anteriores. Aquela amizade profunda que surgiu de forma natural pode ser a reaproximação de espíritos que já se ajudaram em outra vida, enquanto um relacionamento difícil pode ser a oportunidade de corrigir mal-entendidos do passado. O Espiritismo explica que atraímos para a nossa vida espíritos que vibram na mesma frequência que nós. Isso inclui encarnados e desencarnados. As almas gêmeas, na visão espírita, não são apenas românticas. Elas podem ser parceiros de jornada, que compartilham objetivos e valores espirituais semelhantes. Relacionamentos felizes tendem a florescer quando ambos se esforçam por melhorar suas vibrações, enquanto relações conflituosas podem indicar a necessidade de reequilibrar energias.
As dificuldades nos relacionamentos muitas vezes fazem parte de nosso plano reencarnatório, ajudando-nos a superar falhas e a desenvolver virtudes como paciência, perdão e compreensão. Nem todas as conexões são fáceis, mas todas têm um propósito espiritual. Práticas do Espiritismo para compreender e fortalecer conexões espirituais. O estudo do Evangelho no Lar, uma prática semanal em que se lê e reflete sobre o Evangelho à luz do Espiritismo, buscando harmonia no ambiente e em si mesmo. Essa prática fortalece a sintonia espiritual da casa, ajudando a compreender e lidar com os desafios dos relacionamentos, promovendo diálogos mais amorosos e equilibrados. Prece e meditação. Momentos de conexão com o plano espiritual por meio de orações ou meditações. A prece nos coloca em contato com nossos mentores espirituais, que podem nos inspirar a compreender as razões das conexões em nossas vidas. Autoconhecimento. O Espiritismo incentiva o autoestudo para identificar nossas falhas e virtudes. Como ajuda, reconhecendo nossas imperfeições, ficamos mais preparados para lidar com os outros, aceitando-os como são e buscando equilíbrio nas relações. Por que essa pessoa desperta em mim sentimentos tão intensos? Que lição posso aprender aqui? Desobsessão e limpeza energética. Reuniões em centros espíritas para auxílio espiritual, especialmente em casos de influências negativas de desencarnados. Limpa as vibrações espirituais, ajudando a identificar e lidar com conexões desequilibradas. Exemplos de nossos dia a dia, como transformar conflitos em momentos de desentendimentos. Lembre-se de que o parceiro também é um espírito em evolução. Use a oração para pedir inspiração em agir com paciência e amor. Reconhecendo almas gêmeas no cotidiano, harmonia espontânea, sensação de familiaridade e aprendizado mútuo. Valorize esses encontros com gratidão e busque cultivá-los com respeito e empatia. Lidar com pessoas difíceis. Encare relacionamentos difíceis como oportunidades de crescimento. Antes de reagir negativamente, pratique a oração e pergunte: o que preciso aprender aqui? As conexões espirituais que vivemos não são obra do acaso. Cada encontro, cada laço carrega um propósito divino, seja para aprendizado, amor ou reparação. Com os ensinamentos do Espiritismo e práticas como a prece e o autoconhecimento, podemos não apenas compreender essas relações, mas transformá-las em ferramentas de evolução e paz. Para entender a profundidade das conexões espirituais, vamos conhecer a história de Clara, uma mulher cuja vida foi transformada ao compreender os princípios do Espiritismo. Clara sempre sentiu que algo estava faltando em sua vida, especialmente nos relacionamentos. Aos 35 anos, depois de muitos relacionamentos difíceis, ela conheceu Lucas em uma situação aparentemente comum, uma reunião de amigos. Desde o primeiro olhar, ela sentiu algo diferente. Havia uma familiaridade inexplicável, como se ele já tivesse feito parte da sua vida antes. No início, tudo parecia harmonioso, mas com o tempo, conflitos começaram a surgir. Eles tinham opiniões diferentes sobre quase tudo, e cada discussão parecia trazer uma dor que ia além do momento presente. Clara começou a se perguntar por que alguém que ela sentia ser tão especial também causava tanta inquietação. Desesperada por respostas, Clara decidiu buscar ajuda em um centro espírita. Durante as palestras e estudos, ela aprendeu sobre reencarnação, laços espirituais e a lei de afinidade. Foi então que decidiu participar de uma sessão mediúnica. Durante a sessão, Clara recebeu uma mensagem de um mentor espiritual. Ele explicou que Clara e Lucas eram espíritos que já haviam vivido como irmãos em uma vida passada. Naquela época, tinham se desentendido profundamente, e a relação foi marcada por mágoas que não foram resolvidas. Nesta vida, eles haviam se reencontrado, não apenas para sentir o amor que ainda os conectava, mas para superar as diferenças e aprender a perdoar. A partir desse momento, Clara mudou sua abordagem no relacionamento. Ao invés de reagir com irritação, começou a usar a prece antes de cada conversa importante.
aprendeu a ouvir Lucas com mais paciência e a enxergar nele não apenas o parceiro atual, mas um espírito em evolução, assim como ela. Lucas, inspirado pela nova atitude de Clara, também começou a mudar. Juntos eles decidiram frequentar o centro espírita e aprofundar seu conhecimento. Com o tempo, os conflitos diminuíram e o amor que sentiam tornou-se mais leve e verdadeiro. Clara percebeu que, ao aplicar os ensinamentos do Espiritismo, não apenas salvou seu relacionamento, mas também deu um passo importante em sua própria evolução espiritual. A história de Clara e Lucas nos ensina que os desafios que enfrentamos em nossas conexões espirituais são oportunidades para crescer e evoluir. Quando olhamos para as pessoas ao nosso redor com os olhos do espírito, enxergando suas jornadas, suas lutas e seus propósitos, somos capazes de transformar conflitos em aprendizado e dor em amor. Quantas conexões em sua vida podem estar esperando para serem compreendidas com essa visão mais profunda? O Espiritismo nos oferece ferramentas para transformar nossas relações e, assim, evoluir juntos. Ao longo deste vídeo, exploramos como o Espiritismo oferece uma visão profunda e transformadora sobre as conexões espirituais, incluindo o conceito de almas gêmeas e os laços que transcendem nossas vidas atuais. O ciclo da vida e das relações. O Espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais, passando por múltiplas vidas para aprender e evoluir. As relações que formamos não são aleatórias, mas reflexos de laços de vidas passadas, como uma oportunidade de crescimento mútuo e reparação de erros antigos. Almas gêmeas, portanto, não são apenas pessoas com quem compartilhamos um amor romântico, mas seres espirituais que têm uma conexão profunda e um propósito comum. Atração de espíritos similares. A ideia de que atraímos para nossas vidas pessoas e espíritos que vibram em sintonia conosco é essencial. Relações harmoniosas nascem dessa afinidade, enquanto as desafiadoras podem ser oportunidades de superar nossas próprias limitações e fortalecer nossa evolução espiritual. Provas e expiações, aprendizado e crescimento. Através dos desafios, no Espiritismo, dificuldades nos relacionamentos não são vistas como castigos, mas como provas e expiações que nos ajudam a superar nossas falhas e a desenvolver virtudes como o perdão, a paciência e a compreensão. Esses desafios nos preparam para o futuro, possibilitando o progresso espiritual. Práticas que fortalecem as conexões espirituais. Através de práticas como o estudo do Evangelho no lar, a prece, a meditação e a desobsessão, o Espiritismo nos oferece ferramentas para aprimorar nossas relações. Elas ajudam a limpar as energias negativas, a fortalecer nossos laços com os outros e a elevar nossa própria vibração, criando conexões mais profundas e harmoniosas. A história de Clara e Lucas. Um testemunho vivo. A história de Clara e Lucas ilustra como os ensinamentos espíritas podem transformar a forma como vemos e lidamos com as relações, principalmente aquelas desafiadoras. Eles conseguiram superar desentendimentos e curar feridas do passado ao entenderem que estavam cumprindo um propósito maior juntos, aprender e evoluir como espíritos. O Espiritismo nos ensina que todas as nossas relações, desde as mais simples até as mais complexas, têm um propósito profundo. Eles não são apenas frutos do acaso ou da necessidade imediata, mas parte de uma jornada espiritual que visa a evolução e ao aprimoramento de nossas virtudes. Quando compreendemos o verdadeiro significado das conexões espirituais, começamos a enxergar o outro com mais empatia, aceitação e amor. As almas gêmeas, como nos ensina o Espiritismo, são muito mais do que companheiros de vida. São espíritos que, ao longo das encarnações, compartilham os mesmos ideais e aprendizados. Nossa tarefa é viver com eles de forma mais consciente, ajudando-nos mutuamente a crescer e alcançar nossa verdadeira essência. Agora, queremos saber de você. Já teve alguma experiência que te fez questionar sobre a conexão espiritual com alguém em sua vida?
Ou talvez tenha sentido uma afinidade inexplicável com uma pessoa. Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo, pois acreditamos que todos temos algo valioso a aprender com as experiências uns dos outros. Deixe seu comentário e compartilhe sua experiência conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este, que ajudam você a evoluir e encontrar mais harmonia em seus relacionamentos. Nos vemos no próximo vídeo. Assim seja.